Então, uma coisa é a agressividade que nós temos, outra coisa é a violência em que ela se transforma. A agressividade, isso do ponto de vista da psicanálise, é uma coisa fundamental. Uma criança que não é agressiva, neste sentido, é uma criança doente. Por isso, uma criança tem que ser levada, ela tem que fazer malcriação, ela tem que poder fazer coisa errada, ela tem que aprender a mentir. Uma criança que não é capaz de mentir está profundamente doente do ponto de vista mental. Só psicóticos não mentem. Mentir faz parte da vida normal, saudável. E, portanto, a agressividade, essa coisa que é, às vezes você destrói algo para construir outro, isso é saudável, porque isso é a criatividade. Outra coisa, é o que você estava chamando a atenção, é a violência, para a qual a gente descamba, inevitavelmente. Então, o que é que a gente deve esperar? Criar uma sociedade sem nenhuma forma de violência, nenhuma forma de desigualdade, igualdade absoluta? A gente já sonhou com isso, mas a tentativa não deu certo. Nós somos, na verdade, muito diferentes na vida particular. Cada um de nós tem sonhos, fantasias, desejos muito singulares. Então, querer que todo mundo seja igual é ruim. A gente deve esperar que todo mundo tenha os mesmos direitos, as mesmas possibilidades, mas não que viva a vida do mesmo jeito. Então, de um lado você tem isso, a nossa violência humana, mas de outro você tem outras coisas que a gente deve valorizar. Nenhum animal muda tanto quanto o humano. Você pode pegar pessoas completamente jogadas na violência e transformá-las em pessoas que combatem a violência. Você pode ver pessoas que não têm nenhum sentimento de respeito pela vida do outro e, de repente, começar a virar defensores da liberdade e da vida. Só o ser humano é capaz de fazer essas mudanças. Então, o nosso problema hoje em dia é que a gente foi desistindo de achar que pode fazer mudança no mundo, que a gente pode fazer diferença no mundo. Mas, vocês vão ver agora, daqui a pouco, isso é uma realidade. Nós podemos mudar aquele ambiente que nos cerca. E isso também só os humanos são capazes de fazer. O problema hoje em dia é que a gente não tem horizonte. Se eu perguntasse a vocês, o que é que vocês esperam que o Brasil, como é que vocês esperam que o Brasil seja daqui a 20 anos? A gente tem dificuldade de imaginar isso, porque a gente não sabe nem como é que a vida nossa pessoal vai estar daqui a 20 anos. Né? Além do avanço das tecnologias, que eu nem falei aqui, né? Mas o fato é que a gente tem que olhar os dois lados da moeda. O lado da violência existe e a gente deve tentar minimizar. O lado da agressividade, que é raiz da criatividade, da espontaneidade, a gente deve expandir. O problema da violência urbana no Brasil, por exemplo, não é um problema de agressividade desenfreada para um psicanalista, como eu. Ao contrário, o problema da violência da juventude nas grandes cidades é que essas massas enormes de jovens não têm como exercer a sua agressividade de forma criativa, porque não tem espaço para se apresentarem, fazerem seus projetos, terem sua vida. É a repressão à agressividade que faz com que ela se degrade em violência. Isso eu acho muito importante, porque se a gente não entender isso, a gente cai na esparrela de achar que a violência no Brasil vai se resolver com mais segurança, mais prisão, pena de morte, diminuição da idade penal e coisas desse tipo. E não vai, porque o buraco é mais embaixo. O problema da nossa violência é a estrutura da sociedade em que a gente está vivendo, é o tipo de vida que a gente é levado a viver. Quando vocês veem, por exemplo, no filme do João Moreira Salles, eu sempre cito essa cena, tem uma cena em que a câmera entra numa prisão, uma delegacia, e tem eu ia dizer jaula, mas é isso mesmo, uma jaula, que cabem 10 pessoas, tem 25, e a câmera chega e diz, o que é que você fez para estar aqui? Aí um sujeito diz, olha, eu estou aqui porque eu roubei porque esse é o meu trabalho. Se eu não tivesse o meu trabalho, a minha mãe não teria as coisas que tem, porque ganhando R$100, que era o salário mínimo daquela época, eu não teria como sustentar a minha mulher, meu filho, a minha mãe, que é doente, não sei o que, fez uma lista. Então, essa sociedade é injusta, o que eu vou fazer? Eu não tenho para onde correr. O que você vai fazer quando sair daqui? Quem não tiver nada, pode ficar tranquilo. Agora, quem tem, me desculpe, mas eu vou correr atrás para poder pegar meu direito. É uma lógica implacável. Porque nós vivemos numa sociedade que é aquilo, todos são iguais. Todo mundo tem direito a ter tênis Nike. Você vê na propaganda. O legal é ter tênis Nike, carro Picasso, ir para Miami, não sei o que. É isso que é a boa vida. O que é viver bem é ter coisas.
Só que para ter coisas você tem que ter dinheiro que a maioria das pessoas não tem. Então imaginem o que é o conflito que vivem, sei lá, 100 milhões de brasileiros, mais, porque a classe média no Brasil é desse tamanho. A maioria da população brasileira vive num cotidiano, porque só vê a TV Globo e Bandeirantes e tal, no cotidiano massacre da propaganda, consuma, consuma, consuma. Ser uma pessoa bem-sucedida é ostentar objetos de que é bem-sucedida, é consumir certas coisas e não outras, é ter coisa de uma certa marca. Só que a maioria das pessoas não tem como ter acesso a isso, não tem acesso a nem a outra, muito menos, não tem computador, muita gente não tem lápis e papel, caneta em casa, não tem livro em casa. Então é evidente que, eu acho, no Brasil, a gente tem violência de menos para a situação explosiva que a gente vive. O que é impressionante no Brasil não é a violência que a gente vê, é que haja tanta gente vivendo numa situação tão terrível e que não apele para a violência. Isso é que é intrigante. Como é que ainda hoje, num mundo que a gente vive, com esse apelo ao consumo, com esse apelo à ostentação, etc., ainda haja pessoas que se governem por outros valores, que não cedam a isso, né? Mas o fato é que, quanto mais o tempo passa, mais se combinam coisas explosivas, desigualdade brutal e estímulo excessivo a consumo, gozar a vida de todo jeito. E quando a gente tem um clima em torno, uma sociedade, como eu disse, sem política, sem ideais sociais, todos os ideais estão meio desmoralizados, sem religião, sem família, sem tradição, sem aquelas coisas que seguravam o gesto violento, o que a gente vê hoje é que a maior parte da violência cometida, eu estou falando da violência mesmo contra a pessoa, é cometida por pessoas que há 20 anos atrás não cometeriam esses atos. É porque o limiar de tolerância para a passagem ao ato baixou muito. Pensem naquele rapaz que matou o português em Copacabana. Trabalhador, carteira assinada, nenhum antecedente criminal, nada, zero. Aí você diz, como é que pode? O sujeito vai para a praia, com a faca, olha para o lado, vê um turista, vai assaltar. Amador, no primeiro gesto de reação, matou. Assim, marcou a vida dele para sempre, né? Agora, a resposta da sociedade, de uma maneira geral, é dizer bandido, né? Criminoso, e vir com repressão para ele e todos que ele representa. A gente para de pensar, deixa de pensar, o que é que leva um sujeito que não é um bandido, não é um profissional do crime, era uma pessoa trabalhadora, carteira assinada, etc. e tal, nunca cometeu um ato infracional, um dia vai para a praia...